Eu tinha 19 anos naquele verão. Era apenas um universitário, dirigindo tarde da noite de volta da casa de um amigo, nos arredores de Barstow. Era junho de 2023. O calor do deserto ainda estava presente, mesmo depois da meia-noite. O relógio no painel marcava 0h52. Havia uma sacola de fast food no banco do passageiro, um milkshake de morango suando no porta-copos, e o controle de cruzeiro estava ajustado um pouco abaixo de 60, porque a voz do meu pai ainda ecoava na minha cabeça sobre multas por excesso de velocidade. O deserto se estendia à frente, com pistas vazias refletindo o luar. Um caminhão passava no sentido contrário a cada 10 minutos, no máximo. Fora isso, era só eu e minha playlist. Dirigir à noite por aqui deveria ser algo tranquilo, nada além de espaço, o cheiro de asfalto quente e o leve ruído de um canudo solto batendo na tampa de plástico. Então vieram as luzes. Estroboscópicas vermelhas e azuis explodiram no retrovisor, banhando o interior do carro em cores frenéticas. Sem sirene, só as luzes. Elas vinham de um sedã escuro colado no meu para-choque traseiro. Por aqui você não ignora a polícia. Então sinalizei, encostei no acostamento e liguei o pisca-alerta. Regras do meu pai. Janelas abaixadas, luz interna acesa, carteira em mãos e as mãos no volante, nas posições 10 e 2. Mostre que você não é problema. Mas mesmo seguindo o protocolo, algo estava errado. As luzes piscavam rápido demais, como lâmpadas baratas de segunda linha. Não havia giroflex no teto. Os faróis estavam fracos, com uma tonalidade estranha. Meus alertas piscavam em laranja contra o silêncio do deserto. E pela primeira vez naquela noite, percebi o quão longe da cidade eu realmente estava. O homem que se aproximou não estava vestido como nenhum policial que eu já tivesse visto. Mesmo com a luz interna acesa, seu rosto permanecia nas sombras, sem chapéu, sem distintivo, sem rádio, sem cinto de equipamentos. Sua mão direita ficou escondida atrás da coxa até que ele chegou perto o suficiente para encostar um pé de cabra na moldura da minha porta. Carteira de motorista e documento do carro, ele disse, de forma seca. Sem saudação, sem explicação para abordagem, sem lanterna inspecionando o carro como de costume. Seus olhos nunca paravam, sempre olhando para a estrada e voltando rapidamente, como se esperasse que algo aparecesse. Fiquei imóvel, tentando respirar normalmente. As dicas de segurança da semana de orientação na faculdade surgiram do fundo da minha memória. Se algo parecer estranho, ligue para o 911. Mantenha os alertas ligados. Vá para um local iluminado e movimentado. Uma viatura está a caminho. Você pode descrever o veículo? Sedã escuro, antigo, com vidros escurecidos. As luzes estão estranhas. Ele está colado em mim. A estrada começou a descer. Meu motor gritava enquanto eu passava dos 110 km por hora. Pelo retrovisor, o sedã oscilava entre as faixas, como se tentasse me cortar. Minhas mãos estavam travadas no volante, o suor encharcado no couro. A placa verde indicando a próxima saída surgiu como um sinal de salvação. Luzes vermelhas brilhavam logo atrás. Um posto de caminhoneiros. Peguei a saída em alta velocidade. Pneus cantando. Pisca-alerta martelando a escuridão. O posto estava iluminado e alguns fumantes perto da porta ficaram olhando quando eu entrei. As luzes de emergência pintavam o prédio de laranja. Atrás de mim, o sedã reduziu na via de acesso. Ficou ali por 30 segundos, apenas observando, antes de sumir no deserto, sem dar seta. A atendente do 911 ficou comigo na linha até que uma viatura oficial chegou 1 minuto depois, com o giroflex iluminando o estacionamento de azul. O policial usava o uniforme completo. Distintivo, cinto, rádio, chapéu. Ver aquela figura oficial destravou algo dentro de mim. "Você que ligou?" ele perguntou. "Sim", respondi, com a voz fraca àquela altura. Ele me parou sem sirene. Veio com um pé de cabra. "Fez bem em fugir", disse o policial simplesmente. "Já tivemos alguns casos assim nesse trecho da estrada."
Ele anotou minhas informações, se agachou para examinar o arranhão na porta e balançou a cabeça. Isso não foi um cacetete, Mark. Isso é uma ferramenta de arrombamento. Isso não era um policial. Ele me disse que eu tinha feito tudo certo. Alertas ligados, ligação para o 911, seguir até uma área iluminada. Um policial de verdade entende. Um falso odeia isso. O sedã nunca voltou. Outra viatura vasculhou a estrada lateral. Eu fiquei ali, com um copo de café de posto de gasolina nas mãos, apertando-o forte, mesmo que minhas mãos já não estivessem tremendo. Quando finalmente voltei para a rodovia, cada par de faróis me parecia uma ameaça. Mais tarde, o escritório do xerife confirmou. Houve outros relatos. Nenhuma placa coincidiu. Os veículos variavam, mas o comportamento era sempre o mesmo. Paradas falsas, altas horas da noite, motoristas isolados. Nunca pegaram ninguém. Mas agora eu sei. Nem todo mundo que acende luzes vermelhas e azuis tem o direito de te fazer parar. E quando alguém me pergunta o que eu teria feito se ele fosse um policial de verdade, a resposta é fácil. Um policial de verdade não precisa te assustar para conseguir obediência. Eles têm rádio, sirene, procedimentos. Eles podem encarar a luz. O homem no acostamento naquela noite não podia. E é por isso que eu ainda tô aqui para contar essa história. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Eu normalmente não paro em postos pequenos, desses com apenas 2 bombas no meio do nada. A voz da minha mãe sempre ecoa na minha cabeça. Vá aonde os caminhoneiros vão. Nos postos grandes, com cheiro de fast food e pelo menos algumas pessoas por perto. Mas naquela noite, começo de maio, logo depois das provas finais, eu estava vivendo à base de sementes de girassol e cafeína. Tinha forçado demais o ponteiro do combustível. A luz da reserva acendeu e o marcador de milhas restantes parecia zombar de mim. A interestadual estava longe demais. Peguei uma estradinha lateral, torcendo para encontrar qualquer lugar aberto. E lá estava. Um toldo solitário, uma lâmpada piscando, mariposas orbitando em volta dela como se fosse a última estrela do deserto. O pequeno bloco de concreto tinha uma placa de aberto, que provavelmente brilhava forte há uns 20 anos. Um aviso de papel na porta dizia: sem banheiro depois da meia-noite. O relógio do painel marcava 2h33 da manhã. Estacionei na bomba mais distante e deixei o motor ligado, debatendo se valia a pena desligá-lo. Decidi que não. Só ia colocar $20 de gasolina e seguir viagem. Lá dentro, tudo era o que se espera de um posto de estrada durante o turno da madrugada. Compressores de geladeira roncando, uma cafeteira cercada de café queimado, pacotes de carne seca com aparência de relíquia de museu. Uma música country tocava baixinho num rádio atrás do balcão. O frentista olhou para cima quando a campainha da porta tocou. Um cara de uns 20 e poucos anos, boné na cabeça, rosto comum, desses que você esqueceria numa fila de Detran. Mas então, o olhar dele passou direto por mim. Não olhou para mim. Não olhou para o balcão. Olhou fixamente para a porta de vidro por onde eu tinha acabado de entrar. Depois, para o espelho convexo acima do caixa e voltou para mim. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele se moveu rápido, bateu a mão no trinco metálico e o travou. Inclinou-se na minha direção, movendo apenas os lábios. Não se vire. Congelei onde estava, com as mãos ainda dentro do bolso do moletom. A voz dele baixou mais. Pegue suas chaves
Quando eu abrir essa porta, você vai sair direto para o seu carro. Olhos para frente. Não olhe para os lados. Minha primeira reação foi achar que ele estava brincando, mas a mão dele, apoiada no balcão, tremia o suficiente para eu ver os tendões saltando. Ele olhou novamente para o espelho convexo. Se quiser ver, olha ali. Ergui os olhos. O espelho mostrava uma parte das bombas lá fora, o canto traseiro do meu carro e um pedaço do asfalto. Nesse pedaço, algo com formato de pessoa estava deitado de bruços, completamente imóvel. Por meio segundo tentei me convencer de que era uma lata de lixo. Então vi o ombro subir e descer, respirando. Tem outro, o frentista sussurrou, perto do seu para-choque. Olhei de novo no espelho. Lá estava a outra sombra, encostada no porta-malas, a cabeça levemente inclinada, o suficiente para mostrar que não era um objeto. Foi quando a maçaneta da porta sacudiu, como se alguém testasse se a tranca estava solta. O frentista ficou tenso, olhando fixo para o trinco. Eles testaram. Eu já chamei a polícia, mas os policiais estão longe. Minha boca estava seca. Ele me cortou com um gesto rápido da cabeça. Chave na mão, polegar no botão do alarme se precisar. Quando eu abrir a porta, você anda. Mantenha o carro entre você e eles. Se moverem, eu bato no vidro para chamar a atenção deles. Enfiei a mão no bolso, senti as chaves, passei o polegar pelos botões. Trancar, destrancar. O chaveiro prendeu na costura da calça por um segundo e meu peito apertou até eu conseguir soltá-lo. O frentista olhou para mim. Pronto? Assenti. O estômago parecia oco. Ele destravou a porta, abriu uma fresta de uns 10 centímetros. Vai! Saí. O ar da noite estava pesado e quieto. Mantive os olhos fixos na maçaneta do carro. Meus tênis bateram no tapete de borracha, depois no concreto liso. Cada passo parecia alto demais. Alguma coisa arrastou perto da bomba. Não olhei, não pisquei. Só puxei a maçaneta, entrei e travei o carro 2 vezes. A buzina deu um bip. As travas fecharam com um clank. Foi então que uma palma bateu no paralama traseiro, como marcando o território. Meu coração disparou. Virei a chave e, graças a Deus, o motor pegou de primeira. Uma das sombras se inclinou, tentando espiar pelo vidro traseiro. Engatei a marcha e acelerei direto pelas bombas. As 2 figuras se moveram, mas não correram atrás. Só ficaram ali, diminuindo no retrovisor até sumirem. Dentro do posto, o frentista estava emoldurado pelo vidro, rosto pálido, mão no trinco novamente, observando até eu alcançar a estrada. Na rodovia, liguei para o 911. Minha voz tremia, embora eu tentasse soar calmo. A atendente pediu para eu diminuir a velocidade, dar o cruzamento mais próximo e descreveu o que vi. 2 homens, capuz puxado, um talvez de boné. Era tudo o que eu sabia. Ela mandou eu seguir até o próximo posto grande, bem iluminado, e esperar um policial lá. Quando o delegado chegou, pegou minha carteira, anotou algumas coisas e disse: "Temos recebido relatos parecidos por aqui. Gente rondando postos pequenos, esperando viajantes sozinhos." Perguntei: "Você acha que eles queriam..." Não consegui terminar. Pode ter sido oportunismo ou algo pior. Difícil saber. Mas você fez o certo. Ouviu, não olhou para trás e entrou no carro. Dias depois, a polícia me ligou. As câmeras do posto eram antigas e embaçadas.
Nenhuma imagem útil. Nenhum suspeito identificado. Mas o frentista deu seu depoimento e deixou um recado. Diga a ele que ainda bem que ouviu. Um mês depois, passei por lá de dia. O lugar parecia menor. Uma lâmpada nova no toldo, outro aviso de papel na porta. Entrei para comprar um Gatorade. Um atendente diferente no balcão. O mesmo espelho convexo pendurado acima da registradora. Me peguei olhando nele antes de sair. Nunca vou saber exatamente o que aqueles caras queriam. Talvez um assalto. Talvez algo pior. Tudo o que eu sei é que um estranho trancou uma porta, sussurrou para eu ouvir e provavelmente me salvou de uma noite que poderia ter acabado de um jeito muito mais sombrio. Eu tinha 22 anos, me mudando como quem acha que fita adesiva resolve um plano de mudança. O meu Mazda estava empilhado até o teto com caixas marcadas cozinha, livros, uma caixa de cabos emaranhados e roupas enfiadas numa bolsa de viagem que não fechava. Saí tarde demais. Me convenci de que daria para atravessar metade do estado numa só tacada. Agora eu estava vivendo de café de posto e sono pela metade. O escritório do prédio só abria às 9 da manhã. Já passava da meia-noite. O plano tinha virado apenas manter as rodas girando até o dia me alcançar. A rodovia tinha aquele ritmo abafado da madrugada. Nada à frente além de asfalto vazio. Eu ficava imaginando desempacotar, empilhar caixas, subornar alguém com pizza para ajudar a carregar pela escada. A cada costura do pavimento, a tampa da panela batia e deixava outra amassadura na caixa de livros atrás de mim. Aí, a luz de combustível acendeu. Não estava afim de arriscar, então peguei a próxima saída com o ícone de posto. O outdoor prometia banheiros limpos e donuts frescos. Mas o que eu encontrei foi um ponto 24 horas com 3 bombas em funcionamento e uma loja que parecia ter desistido de deixar-me há uma década. Estacionei debaixo das luzes. Deixei os faróis ligados e desci do carro. Foi então que vi um cara vindo rápido da beira escura do estacionamento. Casaco esporte amarrotado, camisa de logo de pizzaria, cara por fazer a barba. Parecia alguém que um dia tentou ficar apresentável e desistiu no meio. Troca de carro? Ele disse como se já estivéssemos conversando. Cerrilei os olhos. Como é? Chaves, troca de carro. Ele apontou para um sedã amassado na calçada, porta do passageiro de cor diferente. O governo marcou o seu, o meu tá limpo. Você vai para leste, né? Troca perfeita. Eu dei um meio riso, meio engasguei. Não, mas ele não seguiu em frente. Em vez disso, começou a contornar a traseira do meu Mazda, olhando as caixas com fita como se estivesse escolhendo mercadoria. Pra onde você vai? Condomínio perto do estádio, eu morava lá. Ele olhou da placa do carro pro adesivo no para-brisa como quem catalogava detalhes. Tá sozinho? Pisei entre ele e o porta-malas. Isso não é assunto, cara. Ele sorriu. Você vai querer o elevador, não a escada. Essas caixas parecem pesadas. Aquilo caiu como uma pedrada. Ele não deveria ter como saber para qual apartamento estava indo. Eu não tinha contado a ninguém. Recoloquei a mangueira, pulei o recibo e entrei no banco do motorista. Se cuida, disse pela vidraça. Mas ele já estava se afastando em direção ao sedã. Não entrou no carro na hora. Apagou os faróis, deixou o motor ligado e foi deslizando o veículo em direção à saída, só o suficiente para apontar o caminho por onde eu teria que sair. Tranquei as portas, contornei o prédio por onde sabia que as câmeras apontavam e saí. O sedã entrou na estrada à minha frente, ainda com as luzes apagadas. Quando eu entrei na pista, ele se enfiou atrás de mim, sem faróis, só um vulto no espelho, mantendo distância constante.
Meu polegar pairou sobre o telefone. Eu não queria ligar para um 90 e parecia um jovem paranoico, mas o carro permanecia sem luzes, acompanhando cada movimento meu. Isso já era motivo suficiente. Liguei. 190, qual é a ocorrência? Não sei se é a ocorrência ainda, disse, escutando tremor na minha própria voz. Um cara no posto tentou trocar de carro comigo. Agora ele tá me seguindo. Faróis apagados. Sedã cinza, porta diferente. Tô num Mazda azul. O tom da atendente ficou prático e cortante. Vidros fechados, portas trancadas. Não pare. Dirija até o local mais próximo, iluminado e com movimento. Tem uma viatura liberando uma ronda nas proximidades. Fique na linha. O sedã ficou no meu ponto cego, perto bastante para eu ouvir o motor. Eu sinalizei como se fosse entrar de volta na interestadual, mas no último segundo cortei para a entrada de um motel. Um grande toldo, lobby de vidro e energia suficiente dentro para me fazer sentir acompanhado. Buzinei embaixo do toldo até o gerente da noite aparecer com o celular. Do outro lado da avenida, uma viatura estava estacionada em frente a uma lanchonete fechada. A central me colocou em contato e o policial acendeu o giroflex e veio até o hotel. O sedã apareceu no fim do estacionamento, rastejando. Ninguém saiu do carro. Depois deu ré e virou numa rua lateral, ainda com as luzes apagadas. O policial circulou o perímetro e então estacionou, anotando o meu depoimento. Casaco esporte, porta diferente, a tal da proposta troca de carro. Ele disse que já tinham recebido chamadas assim. Gente sondando, testando, talvez procurando alguém mais fácil de encurralar. As câmeras não pegaram a placa. O gerente da noite me deu um quarto. A política da rede permitia para hóspedes que chegavam assustados. Estacionei sobre as câmeras do lobby, subi com uma bolsa e uma escova de dente e dormi com os sapatos postos e as chaves no bolso. De manhã, o estacionamento era só um estacionamento. As caixas continuavam com as mesmas amassaduras. Quando o detetive ligou uma semana depois, as notícias não foram boas. Nada na câmera, veículo muito nas sombras. Fim de arquivo. Agora, quando paro para abastecer, invento um destino falso se alguém pergunta. Estaciono onde as câmeras apontam. E se alguma coisa parecer errada, não espero para descobrir o quão errada pode ficar. Eu não planejava parar tão tarde, mas Rino tinha me esgotado. A reunião com o cliente se estendeu demais. As revisões vieram depois, e quando finalmente fechei o laptop, já passava da meia-noite. Ainda faltava 1 hora de estrada até em casa e o estômago já roncava. O letreiro de neon de uma lanchonete brilhava como uma miragem na beira da cidade. Vitrine cheia de tortas, alguns caminhoneiros tomando café sem fim. Parecia segura o bastante. Clara, familiar, com gente dentro. Estacionei meu hatch azul sobre um poste de luz onde pudesse vê-lo. Hábito. Gosto de manter o carro à vista. Sentei-me no balcão e pedi ovos com torradas. O cozinheiro deslizou o prato até mim e comi em silêncio. Foi quando ouvi uma voz à minha esquerda. "Aquele hatch azul lá fora é seu?" Virei o rosto. Um homem estava de pé. Tinha uns 40 e poucos anos, usava uma jaqueta surrada, o tipo de rosto comum que passaria despercebido em uma multidão. "É?" respondi cautelosa. "Vai pegar qual rota? Norte ou sul por causa da obra?" Sorri educadamente. "Depende do trânsito." "Vai para o leste ou subindo em direção ao lago? Só pergunto porque teve um acidente perto do entroncamento." Aquilo soou menos como um aviso, mais como uma sondagem. "Vou conferir no mapa", respondi num tom mais firme. Ele se inclinou um pouco. "Tá sozinha aqui?" Bastou. Larguei o garfo. Voz seca. "Estou bem, obrigada." Ele não se mexeu de imediato. Olhou para a janela, para o meu carro, depois de volta para mim. "Bonito carro. De que ano é?"
Ignorei, terminei o prato depressa e paguei em dinheiro. A garçonete, Cindy, me entregou um copo d'água para a viagem. Percebendo meu incômodo, perguntou em voz baixa: "Quer que eu acene da porta quando você sair?" Talvez, admiti. Provavelmente estou exagerando. Provavelmente, disse ela com um sorriso paciente. Mas vou acenar mesmo assim. Saí e foi quando o estômago afundou. O pneu dianteiro direito parecia murcho, não totalmente vazio, mas estranho. A tampinha da válvula tinha sumido. Havia até uma marca de meia-lua, limpa, onde alguém passara a mão tirando a poeira. Abaixei-me, fingindo amarrar o cadarço, e olhei em volta sem virar a cabeça. Um sedã estava estacionado a poucos metros, faróis apagados. Um homem permanecia no banco do motorista, inclinado, imóvel. Na janela da lanchonete, o senhor das perguntas agora estava em uma cabine, xícara de café na mão, olhando discretamente para o meu carro. Voltei para dentro. "Um de vocês pode me acompanhar até o carro?" pedi a Cindy. "Mexeram no meu pneu." O cozinheiro largou a espátula sem hesitar. "Pode deixar com a gente." Os três saímos juntos. Ele se abaixou, apertou o pneu e balançou a cabeça. "Tá baixo." Alguém esvaziou. Cindy ficou ao meu lado, braços cruzados. Entrei no carro e travei as portas, abaixando o vidro só o suficiente para agradecê-los. "Vou até o posto grande, o que tem a bandeira." Eles me acompanharam com os olhos até eu sair. O carro parecia um pouco pesado na frente, mas cheguei ao posto iluminado como um estádio. Verifiquei os 4 pneus. O dianteiro direito estava com apenas 22 PSI. Reenchi sob a luz forte, comprei tampinhas novas e um compressor portátil. Quando saí do posto, mandei uma mensagem para um amigo. "Mexeram no pneu no posto da bandeira. Tudo certo agora." A viagem até em casa foi tranquila, mas a tensão no peito só se desfez quando a porta da garagem se fechou atrás de mim. Na manhã seguinte, liguei para a linha não emergencial da polícia. A voz do agente foi seca, profissional. Às vezes fazem isso para te deixar encostada na estrada. Você para, eles oferecem ajuda, e aí você está vulnerável. Voltei à lanchonete alguns dias depois. Cindy me recebeu aliviada. Junto com o gerente, assistimos às câmeras de segurança. Lá estava eu no balcão, pagando a conta. E lá estava o senhor das perguntas, sentando-se em uma cabine com visão perfeita do meu carro. A câmera externa o flagrou saindo por um momento, desaparecendo perto do veículo e voltando em seguida. Depois, ele se sentou e observou calmamente. A polícia fez uma cópia das imagens, mas o ângulo era ruim demais para pegar a placa. Sem identificação, sem prisão. Poderia ter acabado ali. Nada aconteceu. Mas também, nada estava certo. Alguém tentou moldar minha noite. E eu quase caí na armadilha, não fosse por ter percebido os detalhes. Hoje, estaciono sempre sob câmeras. Verifico os pneus antes de sair. Mantenho o compressor no porta-malas e um par de luvas no porta da frente. E se alguém começa a fazer perguntas demais sobre minha rota, destino ou se eu tô sozinha, eu minto sem hesitar. A verdadeira história não é o que aconteceu, é o que quase aconteceu. O quase é onde se testam os instintos, onde você ensaia as frases que podem te manter viva. Lembro daquela noite como se fossem fotos embaralhadas. Eu não estava procurando encrenca. Só precisava abastecer, pegar o recibo e encarar o último trecho antes de chegar na casa da minha mãe. Era tarde e meus 2 filhos dormiam nas cadeirinhas no banco de trás da minivan. Só isso já deixava a noite mais tranquila do que a maioria das viagens longas. O silêncio, a respiração constante, o pequeno milagre de ambos estarem dormindo ao mesmo tempo. Estávamos a 1 hora da casa da vovó.
Eu já conseguia imaginar ela na porta, de roupão, meio brigando comigo por ter chegado tão tarde, meio feliz por ver os netos. Parei em um posto logo na saída da estrada. Não era um grande posto de caminhoneiros, só 4 bombas sobre uma cobertura. Sempre estaciono sob a luz mais forte, um hábito que nunca questionei. Me dá a sensação de estar visível, de estar segura. Acionei o freio de mão, conferi o aplicativo do monitor de bebê no painel. As cabecinhas estavam caídas, bocas entreabertas, dormindo profundamente. Peguei minha carteira. A bomba estava interditada com um bilhete escrito à mão. Somente dentro da loja. Hesitei. Odeio deixar o carro, mesmo que por 1 minuto. Mas era só uma caminhada curta e eu não queria acordá-los. Lá dentro, o caixa, um jovem, contava notas no balcão, mal levantando os olhos quando pediu o abastecimento no número 3. Passei o cartão, bati no balcão e já ia saindo, quando senti algo estranho. Um aperto no peito. Pelo vidro, vi a porta lateral traseira da van se mover. Só um pouco. Quase nada. Mas o suficiente para quebrar o reflexo contínuo do metal. Meu corpo se moveu antes mesmo da mente entender. Corri pelo pátio. Bati a porta com força, fechando-a. Um homem de moletom estava ali, agachado. Só vi as mãos e o contorno do maxilar. Mas nunca vou esquecer o jeito como ele me olhou. Não parecia surpreso ou pego no flagrante. Só estava se ajustando como se esperasse o próximo movimento. Sai de perto do meu carro! Gritei com a voz falhando de adrenalina. Ele recuou, com as palmas para cima como se não fosse nada. Deu um meio sorriso, do tipo não fiz nada demais, e se afastou andando devagar como quem só esticava as pernas. Buzinei com força. O barulho rompeu o silêncio da noite. Apertei o botão de pânico no chaveiro também. As luzes piscaram, o alarme gritou. Dentro da loja, o caixa se levantou assustado. Perto das bombas de diesel, um caminhoneiro começou a correr em nossa direção. O homem não correu. Se escondeu atrás de um sedã estacionado mais adiante, entrou e o carro saiu em disparada, sem faróis até o último segundo. Sumiu. Entrei correndo e tranquei as portas 3 vezes só para ouvir o clique. O monitor ainda mostrava meus filhos dormindo, alheios a tudo. Eu tremia tanto que a buzina parecia quebrada. O caminhoneiro bateu no meu vidro. "Tá tudo bem?" perguntou. Abriu a porta de trás. "Eles mexeram nas crianças?" perguntou, tenso. "Não, eles não acordaram. Eu consegui impedir." Respondi. Ele olhou o estacionamento com olhos atentos. "Vai pro posto maior? Aquele com a bandeira? Tem mais gente, câmeras. Vou atrás de você por 1 quilômetro." Liguei para um 90 assim que peguei a estrada, explicando aos trancos. Homem de moletom, tentou abrir a porta, sedã preto, saiu logo depois. 2 crianças no carro. A atendente me orientou a ir para um lugar bem iluminado e esperar pela viatura. No posto maior, estacionei direto sob uma câmera. O caminhoneiro parou do outro lado, como um guarda. 10 minutos depois, chegou uma SUV da polícia. O policial foi calmo, cuidadoso, para não me assustar nem acordar as crianças. Ele inspecionou a van, colheu digitais na maçaneta, ouviu meu relato. A câmera do posto pegou parte da cena. Eu correndo, o carro saindo. Conseguiram uma placa parcial, mas não o suficiente para identificar. O caso foi encerrado, mas não acabou para mim. Mudei depois daquela noite. Hoje as travas infantis estão sempre ativadas. Tranco as portas ao abastecer, pago no cartão no próprio visor da bomba, ou nem abasteço. São coisas pequenas, talvez, mas me fazem sentir menos indefesa. Já me imaginei centenas de vezes em versões diferentes do que poderia ter acontecido se eu não tivesse olhado para cima naquele momento. Tento não ficar muito tempo nesses "e se", mas sei disso. Segurança não é só luz de poste ou câmera. Segurança é barulho, é estar alerta, é dizer não em voz alta. E hoje,
Mesmo nas noites mais tranquilas, só relaxo quando estou em casa, com as portas trancadas. Então, quem está pronto para a próxima viagem à meia-noite? Eu também não. Aperta o like, se inscreve para não perder o próximo pesadelo e comenta aí, o que você faria se fosse você no volante? Mas, se você realmente quer saber como é quando a estrada aberta vira uma armadilha, clica agora para assistir 4 histórias de horror envolvendo caminhoneiros. Porque o que te espera na próxima parada pode não querer que você continue dirigindo. Valeu por assistir. Fique alerta, fique seguro e a gente se vê no próximo pesadelo.